Boa tarde a todos. Peço desculpas por essa questão da apresentação. Estou ajustando aqui a minha câmera. Só para confirmar com vocês, as duas palestras do painel 8 que estarão nesse painel serão a da Fernanda Pataro Marsola, Rita de Cássia e Marina, que é Educação e Saúde, e do painel 8, Bioética, Justiça e Mercantilização do Corpo Atlético, relação entre a melhora artificial, desempenho, doping, do Ricardo Oliboni, Marcela Renata Zaratini e Arthur Júnior Togneri Ferron. Então, essas são as palestras que começar. A gente vai começar agora no painel. Com É, licença, apresen- Renata. Uhum. Eu sou o André, eu também tenho no painel 8. Eu enviei aqui no chat, que está como com a Marcela, o Ricardo e André. Sim, mas as palestras que eu recebi aqui da organização, eu peço que você mande mensagem em privado para o Iberojur, aqui pelo chat, porque a que eu tenho informação são somente essas duas, tá? Então, você pode ter sido Tudo transferido bem. para outro painel. Tá bom, muito obrigado. Nada. Bom, começando o nosso painel. Gostaria de agradecer, primeiramente, a todos os participantes, todos os palestrantes do nosso painel, que vamos absorver parte do painel 8 e agora o painel 10 também. O painel 8, vamos começar com as palestras do painel 8, cujo tema é Sociedade e Saúde. E eu vou começar aqui chamando esses palestrantes, e em seguida nós vamos iniciar o painel 10. Uma breve apresentação minha. Eu me chamo Renata Gomes de Albuquerque Sá, sou membro do Iberojur desde 2018 e sou doutoranda pela Universidade de Coimbra, na área de Direito Público, mestre em Direito Tributário pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, advogada e professora nas áreas de Direito Tributário, Tributação Internacional e Direito Financeiro. É um prazer recebê-los todos aqui no evento do SINDA e vamos agora dar início às palestras. Eu vou começar chamando é, o painel 8, Fernanda Pataro Marsola. Está presente? Só você que vai apresentar? Sou eu que vou apresentar. Isso. Sim, então pode começar a Posso. sua apresentação. A Tá certo. apresentação, salvo engano, no edital era de 10 minutos, certo? Isso, exatamente. Perfeito. Pode começar. Pode começar? Tá aparecendo para vocês? Oi? Não, tá desligado, Renata. Tá Pode começar. aparecendo, sim. Ah, Pode perfeito. começar. Seu tempo começa agora. Tá certo. Eu sou a professora Fernanda da FIB, do curso de Biomedicina, e junto comigo nesse trabalho eu tenho a professora Rita e a professora Marina. E nós elaboramos um artigo para que nós pudéssemos fundamentar a importância da educação como um direito fundamental, um instrumento de fortalecimento da cidadania no SUS. A ideia de nós elaborarmos esse trabalho foi mostrar como a gente pode utilizar a educação como um recurso para que nós possamos não só levar a educação em saúde, como também estimular que os nossos pacientes eles busquem os seus direitos. E para que a gente entenda como que nós chegamos ao que nós entendemos hoje como saúde, é importante que nós conheçamos a evolução disso tudo, do processo de saúde e doença na humanidade. Ele nem sempre foi linear e nem sempre foi da forma como a gente entende hoje. Ainda na época da pré-história, o modelo predominante era o modelo mágico-religioso, onde a gente entendia que o processo de saúde e doença acontecia principalmente por questões de castigo dos deuses e forças sobrenaturais. O raciocínio mudou um pouco na antiguidade greco-romana, com Hipócrates, quando ele começou a pensar que talvez não fossem forças sobrenaturais, mas sim a, o desequilíbrio entre humores internos e o meio ambiente. Inclusive, a proposta do Hipócrates de fazer avaliação dos pacientes, como ele fazia, permanece até hoje na medicina. Com o crescimento do cristianismo, essa ideia do Hipócrates acabou perdendo um pouco de força e voltou à questão sobrenatural. E mais recentemente, século XIX, com o avanço da medicina e das tecnologias, nós pudemos usar os microscópios para finalmente identificar os agentes etiológicos, e nessa época se pensava que a gente só adoecia em contato com o agente etiológico. Mas hoje, a visão predominante que nós temos do processo de saúde e doença é como um construto histórico que é determinado não só pela interação com o agente, mas também com determinantes sociais, como, por exemplo,
a questão da habitação, do acesso ao trabalho, da escolaridade. Então, são outros determinantes que influenciam também no adoecimento ou na promoção da saúde. Portanto, hoje a gente entende que construir saúde na sociedade é mais do que tratar doenças. Na verdade, essa ideia de que a saúde é mera ausência de doenças, hoje nós entendemos como uma prática ultrapassada. O que nós precisamos que o nosso paciente entenda é que a saúde é um direito dele, é um dever do nosso Estado oferecer a saúde, mas é um direito dele também reivindicar, e ele deve ser protagonista de sua história. Portanto, hoje a gente supera um pouquinho o modelo biologista, que é de pensar que a doença acontece só pela exposição ao agente causal, e entende que nós precisamos incluir também a questão da promoção e prevenção da saúde. Para que isso aconteça efetivamente na educação, nós precisamos superar aquele modelo tradicional de transmissão do conhecimento, onde o nosso paciente ele é simplesmente um detentor do conhecimento, uma pessoa que não traz nenhum conhecimento prévio. E passamos a ver os nossos pacientes como pessoas que trazem um conhecimento, ainda que um conhecimento do senso comum, mas que são pessoas que precisam participar e dialogar com a gente na construção da saúde e que são cidadãos que devem exigir os seus direitos. E isso existem instâncias que nós podemos estimulá-los para que eles participem. A grande mudança no Brasil aconteceu principalmente a partir da 8ª Conferência Nacional de Saúde, em 86, que foi um marco, porque a partir dela nós conseguimos idealizar o SUS como a gente tem hoje. Ela surgiu da reforma sanitária que aconteceu no final da década de 70, principalmente a partir de uma conferência que aconteceu em Alma-Ata, colocando a questão da universalidade da saúde como um modelo importante a ser seguido. Isso foi incorporado na Constituição, no artigo 196, que trata a saúde como um direito de todos e um dever do Estado. E o SUS ele acabou acontecendo efetivamente quando as duas leis orgânicas de 1990, a Lei 8080 e 8142, regulamentaram a questão da universalidade, da integralidade, da equidade no acesso e a 8142, a questão da participação social, do controle social paritário dentro dos conselhos de saúde. Bom, hoje a gente vê a educação como uma estratégia. Então, para que nós possamos estimular esse protagonismo, é importante que a gente supere esse modelo de que nós vamos transmitir o conhecimento para o nosso paciente e colocá-lo como protagonista e autônomo do seu cuidado. Isso leva não só à capacitação comunitária, mas também das pessoas que atendem os pacientes. Isso envolve educação permanente em toda a rede de saúde que oferta cuidados aos pacientes. Portanto, a gente vê hoje a educação como um instrumento realmente, não só para a gente ensinar a saúde, mas como um instrumento para consolidar o direito do paciente ao acesso à saúde e fazer a sua voz ser ouvida. O objetivo principal desse trabalho foi analisar a educação como esse instrumento fundamental de cidadania sanitária no SUS, articulando a promoção da saúde com as políticas que nós temos e as contribuições de 3 teóricos que são fundamentais para a gente pensar a promoção de saúde, que é o Freire, o Vygotsky e a Dorothea Owen. Esse estudo é um estudo qualitativo, reflexivo. Nós buscamos materiais que pudessem sustentar essa visão que nós temos hoje na Política Nacional de Educação Popular, que é a questão do diálogo, da autonomia, do autocuidado e da mediação do profissional de saúde. Para isso, nós utilizamos fontes como a Política Nacional de Educação Popular, a Política de Educação Permanente, de Promoção da Saúde, documentos importantes da Organização Mundial da Saúde, como aquele da Conferência de Alma-Ata e de Ottawa, a legislação de 88, as leis orgânicas e outros referenciais teóricos. Isso permitiu que nós pudéssemos explorar mais como que acontece a educação hoje e onde nós queremos chegar. O que fundamentou a inclusão da promoção da saúde no cuidado oferecido para o paciente foi uma conferência que aconteceu em Ottawa, no Canadá, e que dela acabou sendo construída uma carta que traz para a gente os princípios de promoção da saúde. E para que a promoção da saúde aconteça, a saúde ela precisa estar sendo considerada em todas as políticas que nós temos. Então, nós temos que pensar em políticas saudáveis que pensem a saúde, política do meio ambiente, do transporte, de educação, qualquer política deve pensar a saúde como parte integrante dela. Nós precisamos pensar em capacitar as pessoas que oferecem o cuidado
e que esse cuidado ele deve ser oferecido baseado naquilo que existe no território, onde as pessoas moram, a sua cultura, o seu conhecimento local. E a estruturação dos serviços ele precisa acontecer a partir de uma superação de um modelo que olhava só a doença para um modelo que hoje a gente pensa na promoção e na prevenção das doenças. Dentro da Política Nacional de Educação Popular, ela traz para a gente o contexto de acolhimento. E esse acolhimento, essa questão da empatia com o paciente, é traduzido na palavra amorosidade. E para que isso aconteça, nós, profissionais de saúde, nós temos que pensar que para que a minha ação de educação seja efetiva, eu tenho que considerar o que o meu paciente sabe sobre o processo saúde e doença, olhar para esse conhecimento popular e aliar com o conhecimento científico, problematizar, colocá-lo dentro de um processo autônomo, onde ele vai participar como protagonista do entendimento daquilo que precisa ser mudado no seu cuidado à saúde e garantir que ao final da nossa ação nós tenhamos um sujeito emancipado, autônomo, pronto para cuidar da sua saúde. Dessa forma, a gente tem três pensadores que nos ajudam a oferecer ou pensar como que o cuidado poderia acontecer. Paulo Freire, da pedagogia, que vem com a ética da autonomia, o Vygotsky, da psicologia, com a mediação social, e a Oren, da enfermagem, com a teoria do autocuidado. O, o Paulo Freire, ele fala para a gente que para que a gente possa, de forma ética, oferecer um cuidado para o nosso paciente, ainda que seja em educação ou em saúde, nós precisamos entender que essa pessoa ela vem com uma bagagem, um conhecimento seu, e esse conhecimento precisa ser considerado e valorizado durante todo o processo de educação que nós estivermos oferecendo. O Vygotsky, ele fala para gente que para que nós possamos atingir um Faltam objetivo, 2 minutos. para que nós possamos atingir um objetivo, nós precisamos saber onde o nosso paciente está. E esse processo, ele acontece a partir da mediação que eu vou fazer por essa zona de desenvolvimento proximal. E a Oren fala que a nossa meta é oferecer a esse paciente o autocuidado, do que ele não sabe fazer para onde nós queremos chegar. Unindo essas três vertentes, a ética, o método e a meta, nós conseguimos atingir aquilo que é proposto na Política Nacional de Educação para a Saúde, que é o protagonismo do nosso paciente. Dessa forma, para que a gente consiga essa participação, nós precisamos pensar em metodologias ativas, como rodas de conversa, como oficinas que coloquem o nosso paciente como protagonista, como envolvido no seu autocuidado. E tudo isso acaba se concretizando em práticas que são emancipadoras. A educação em saúde, ela passa por um outro processo de não transferência de informação, mas de conscientização dos participantes. Nós melhoramos indicadores clínicos, construímos um cuidado mais resiliente e permanente, garantimos que as vozes desses pacientes sejam ouvidas nas instâncias corretas e a sua participação nessas instâncias, como os conselhos de saúde. Isso transforma toda a oferta de cuidado que a gente vai oferecer e garante a democracia. Essas são as referências que eu usei na minha apresentação, algumas delas que fazem parte do meu trabalho, e eu agradeço a atenção. Muito obrigada, Fernanda. Excelente temática. São temas muito importantes, muito relevantes na atualidade, assim como todos os temas dos outros palestrantes. Prosseguindo na nossa apresentação, vamos agora ao artigo de André Tiago Rossito Góes. Peraí, deixa eu confirmar aqui. André Tiago Rossito Góes, Saúde Pública, Normatividade e Educação Física. Uma revisão sistematizada sobre o SUS, atividade física e promoção da saúde. Só você vai apresentar, André? Eu tenho o segundo E apresentador. não, não, somente eu. Perfeito. Eu vou liberar aqui, já estamos vendo aqui os seus slides e vou começar a contar o seu tempo. São 10 minutos, quando forem 8 minutos eu vou avisar que faltam Tá, 2 minutos, tá bom? Pode tá. Todo começar. mundo consegue ver na tela? Todos vendo, né? Eu estou vendo tudo normalmente. Perfeito. Já está Então, aqui em tudo bem. modo apresentação. Vou começar o seu Beleza. tempo. Boa tarde a todos. Então, como foi dito, o título da saúde pública e normativa é um apanhado sobre a educação física, principalmente envolto ali no SUS, tá? Sobre a autoria da professora Marcela, do professor Ricardo e minha. Então, para contextualizar, nós temos o envolvimento do profissional de educação física dentro dessa vertente do SUS. Começou a ter essa
essa colocação dele desde 2005, mas principalmente atuando sobre as doenças crônicas não transmissíveis, né? E isso foi aumentando o seu papel, a sua colocação dentro da saúde pública através das políticas normativas que foram colocadas, né, principalmente aí as políticas nacionais, tanto de promoção da saúde quanto da atenção básica, onde o profissional de educação física foi tendo seu papel mais ampliado. Então, a partir de 2008, com a criação do NASF, isso foi sendo acrescido, né? E só para ter uma ideia de dados, em 2007, em todo o território nacional, tínhamos em torno de 71 profissionais de educação física atuando, e em 2021, já faz algum tempo, já tinham mais de 8.000 profissionais de educação física atuando dentro do SUS. Então, é uma crescente, né? Então, essas políticas estão auxiliando no aumento dos profissionais de educação física dentro da atenção primária, porém, ainda a gente tem um certo contraponto com a realidade e essas políticas, né? Porque normalmente a inserção dos profissionais de educação física no SUS é encargo das secretarias de saúde municipal. Então eles preferem, ou por não ter conhecimento da efetividade da nossa atuação dentro dessas ações, ou por priorizar outras colocações, né? Não tem tanto uma ligação com um profissional de educação física ainda. Então, a gente precisa galgar ainda mais o nosso espaço e mostrar essa importância de maneira geral, tá? Em relação ao trabalho, a gente trabalhou aqui 4 eixos temáticos, né? E como que a gente determinou esses eixos e como que foi a pesquisa para a realização, né, do trabalho. Primeiro, a gente fez uma análise temática de conteúdo, tá? Depois, a gente fez um filtro dos artigos pesquisados. Ali, como critério de inclusão, a gente colocou a inserção implícita do SUS e atenção primária, atuação do profissional de educação física, os aspectos legais, tá? E as exclusões foram de artigos de estudos clínicos laboratoriais isolados que não tinham nada a ver com o SUS. E a gente fez uma entrada de bases aí da Lilac, Cielo, PubMed, enfim, entre outros, tá? E a partir disso, dentro dos eixos, a gente determinou como primeiro eixo a parte da normatividade e o papel da educação física. No segundo, o SUS, é, a atenção primária e a prática corporal. No terceiro, um programa de saúde e as estratégias. E o quarto eixo seria o abismo que a gente tem em relação às formações acadêmicas e o profissional de educação física dentro da saúde pública. Nisso, a gente consegue entender, pelo menos de uma forma mais abrangente, como que ocorre, né, esses, esses vínculos é, e essas possíveis demandas que nós temos. Primeiro, como que ocorre esse vínculo potencial do profissional de educação física? Primeiro, pela ampliação do acesso às práticas corporais. Então, já está bem descrito na literatura a importância do exercício da atividade física para a qualidade de vida. Além disso, para a parte de socialização, né? Então, a gente tem um apego, além da parte biológica, também a parte social dessas atividades, além de fortalecer o vínculo entre os usuários e as equipes, né? O que nós temos hoje, que o foco maior desses atendimentos são no público adulto e idoso, tá? E traça-se a partir daí estratégias essenciais para o cuidado e para a melhora da qualidade de vida desses indivíduos. O que a gente tem de limitação para um melhor desenvolvimento, né, desses processos? Principalmente uma precarização crônica do vínculo de trabalho. Então, muitos profissionais de educação física têm um contrato temporário ou com uma carga horária reduzida e valores também reduzidos, diminuindo assim a procura, né, por esse tipo de trabalho. A infraestrutura, que muitas vezes acaba sendo ineficiente nas unidades básicas de saúde para fazer esse atendimento mais qualificado, e uma sobrecarga assistencial, né, que a gente tem também em relação a esse ponto da parte da infraestrutura.
sendo que o profissional de educação física muitas vezes ele fica isolado no centro com outros profissionais e a sua demanda acaba sendo relativamente extensa também, tá? E qual que seria, então, uma grande evolução nesse processo? A partir de 2011, a gente teve a criação da Academia da Saúde, a PAS, que foi implementado equipamentos para atividade física dentro das UBSs, criando ali uma política onde o governo federal ele tem, na verdade, foi até aumentado agora no ano de 2026, expansões para construção e manutenção desse espaço. Porém, o capital inicial seria mais para a construção. A manutenção ficaria a cargo do município a ser realizado, tá? Isso acaba sendo um dos pontos aonde a maior parte das secretarias da saúde dos municipais não fazem a busca para a construção dessas academias da saúde, tá? Hoje em dia, a gente tem uma crescente no número de polos, porém, a manutenção e o número ideal acaba sendo um pouco inferior do que deveria acontecer, tá? Então, quanto maior o número de polos, maior a população atendida por eles. E muitas dessa população não tem acesso a nenhum tipo de atividade física e acaba sendo mais vulnerável a algumas situações. Aí a gente pode citar em situações de periferia, situações rurais, cidades com menor número de habitantes, é, que tem uma, fugiu a palavra, que eles têm um orçamento menor e eles preferem o investimento em outras, situações. E nisso a gente entra numa certa armadilha ali da qualidade de vida, porque normalmente o que que a gente vai considerar nesses aspectos da qualidade de vida? Scores individuais, parâmetros clínicos, responsabilizar a pessoa pelo estilo de vida, e muitas vezes a gente ignora, né, algumas determinantes sociais, que hoje a gente sabe que a qualidade de vida e promoção da saúde vai muito além da parte fisiológica. Então, a gente tem que envolver também essa parte entender, na verdade, essa parte social, a parte aonde está se localizado, quais são as políticas públicas para aquele local, para aquele desenvolvimento de saúde, desde saneamento básico, transporte, acesso ao lazer e tudo mais. E nisso a gente tem esse contraponto, que hoje o SUS ele traz muito mais um modelo crítico-pedagógico, quando a gente pensa no que era o modelo antigo de biomédico e de fitness, que estava muito mais voltado para a parte da doença, muito mais voltado para o exercício como um remédio, né? Principalmente como uma ação primária ali para tentar não evoluir algumas doenças, 20 principalmente as minutos. doenças crônicas não transmissíveis, trazendo isso para um aspecto mais geral tanto da parte social quanto da parte física, a interação social para esses usuários do SUS. Qual que é a nossa grande lacuna que nós temos na educação física em relação a isso? Principalmente o processo formativo do ensino superior para essas políticas públicas de promoção de saúde dentro do SUS. Então, os cursos de graduação, de maneira geral, ainda não dão uma ênfase tão grande para esse tipo de processos formativos. Muitos alunos ainda têm um desconhecimento da atuação do profissional de educação física dentro do SUS e o papel que ele pode desempenhar em relação a isso. Particularmente na FIB, nós temos uma disciplina voltada para isso e eles ficam até surpresos quando a gente fala para eles em relação ao tudo que eles podem realizar e como é bem visto isso dentro da área, tá? E só para a gente finalizar, a educação física ela deve superar então esse papel restrito somente da prescritora de exercícios e defender a saúde no SUS significa ali um compromisso mais político, né? Então articular o corpo, cultura, tudo isso dentro daquele espaço previsto e levando em consideração todos os aspectos sociais envoltos da sociedade ali colocada. Muito obrigado. Muito obrigada, André.
Excelente temática da importância da educação física na saúde e como política pública de saúde. E muito interessante saber desse projeto da FIB. E espero que seja o precursor para outras universidades e para que vire uma política de saúde em âmbito nacional, que realmente o exercício físico é muito importante, ainda mais em tempos que boa parte da população brasileira é obesa. Prosseguindo aqui com o nosso painel, eu vou chamar os próximos palestrantes: Ricardo Oliboni, Marcela Renata Zaratini e Arthur Júnior Ferron. Bioética, justiça e mercantilização do corpo atlético, relação entre a melhora artificial e desempenho, doping e doping genético no esporte, uma revisão sistematizada. Tudo bem? Boa tarde. Eu Boa sou o tarde. Arthur e eu que farei a apresentação. Perfeito. Já pode programar aqui para eu começar o seu tempo. Tempo de 10 minutos, e eu vou avisar quando faltarem 2 minutos, tá bom? Todo mundo consegue Ainda ver? não. Agora sim. Sim. Só um momento que eu vou começar a contar o seu tempo. Pode começar. Bom, boa tarde a todos. Eu sou o professor doutor Arthur Ferron. Então, nós vamos trabalhar com essa temática hoje, né? Bioética, justiça, mercantilização do corpo atlético, a relação entre a melhora do desempenho, da melhora artificial do desempenho, e aí as expectativas entre doping tradicional, doping genético no esporte, como que isso tem sido visto pela literatura de uma maneira sistematizada. Então, ao pensar toda a característica de melhoramento do rendimento humano, né, na verdade da proposta humana, seja para saúde ou para rendimento, os pilares iniciais sempre foram a busca pela adesão a um programa de exercícios físicos e uma dieta equilibrada ou saudável. Isso permeou durante muito tempo o conceito de saúde, mas também o conceito de rendimento no esporte. No entanto, atualmente se discute o uso de substâncias farmacológicas. Então, aí, tanto medicamentos, hormônios e outros recursos que possam potencializar tanto a saúde quanto a performance, no caso específico do esporte e mais especificamente do atleta. Então, até como tema muito atual, né, a discussão das canetas emagrecedoras hoje como recursos para a obtenção aí do peso ideal, da saúde, enfim. E o futuro, que se mostra cada vez mais próximo, é da engenharia biotecnológica, ou seja, a utilização de manipulações genéticas, seja agora de precursores proteicos, precursores enzimáticos, que vão desencadear respostas fisiológicas, também promovendo alguma resposta fisiológica voltada à saúde ou ao desempenho, como é a questão específica aqui do nosso artigo. Bom, a partir disso, então, fica colocado o problema, né? O limite terapêutico, então, a utilização desses recursos, desde o mais antigo até o mais atual, no que diz respeito à terapia, à melhora da saúde ou à melhora do performance, tem sido aqui, então, uma questão bastante importante de discussão, principalmente no que diz respeito a esse aprimoramento artificial do desempenho e como isso desafia a justiça competitiva e o espírito esportivo. Além disso, obviamente, como isso permeia o comportamento social dos dias atuais. Bom, então o objetivo do trabalho foi identificar, de acordo com a literatura científica, ao cruzar as palavras doping, doping genético e ética, como isso está sistematizado, e aí, ao usar as grandes bases de dados como referência e usando também o conceito de Bardim, de classificação para uma revisão sistematizada, ficamos com os dois grandes eixos. Então, doping farmacológico, o como isso tem sido trabalhado do ponto de vista moral para atletas que fazem uso e que não fazem uso, e o doping genético como nova fronteira, colocando em xeque o limite terapêutico daquilo que se é feito. Então, o aprimoramento agora do doping, utilizando fatores genéticos, como isso passa a ser visto pelos órgãos regulamentadores, pelos atletas e pela sociedade como um todo. Bom, do doping clássico, a gente tem aqui esteroides anabolizantes, hormônios e estimulantes que vão levar a uma vantagem injusta do ponto de vista ético, quebrando o fair play e violando as igualdades de oportunidade entre competidores. Mas, para além disso, isso traz um risco à saúde, acelerando todo o processo fisiológico de adaptação, podendo comprometer tanto saúde física e mental, mas principalmente o princípio bioético da não maleficência. Então, as práticas, elas são proibidas, mas cada vez mais ocorre uma briga aí, no sentido de corrida entre a agência antidopagem
e desenvolvimento de substâncias pró-dopagem. E isso tem influenciado o sistema esportivo de uma maneira muito preponderante. No centro dessa discussão, a gente tem o paradoxo da autonomia do alto rendimento, que vai ser permeado pela coação sistêmica do atleta. Então, de um lado, a expectativa midiática, a pressão específica por resultados, além da manutenção de contratos de patrocínio e as empresas através dos seus ganhos econômicos, todos eles pressionando o atleta a buscar o mais alto rendimento num processo de espetacularização do indivíduo e da prática com a qual ele se escolhe. Então, ele escolhe participar. Então, isso traz uma perspectiva de perda da livre escolha do atleta, trazendo para ele, então, uma obrigatoriedade de atender diferentes expectativas. Bom, e nesse cenário, tentando abranger, tentando responder todas essas áreas, a nova fronteira é o sequestro das terapias genéticas, que num primeiro momento passou a ser utilizado principalmente no processo terapêutico, para tratamento de doenças, e hoje tem essa perspectiva já mais atual, visando não só a conquista de estética, saúde, mas também do performance. Então, seria a utilização de células e genes, pensando numa modulação, mesmo que indivíduos saudáveis, tentando sempre superar os limites fisiológicos ou os recordes e limites já existentes por cada indivíduo. E desde 2000, o doping genético passa a ser visto como um campo de batalha entre a medicina genética, que trabalha em prol de desenvolver novas estratégias, e a UADA, que é a Agência Internacional Antidopagem, que busca o processo de detecção desses fatores. Bom, nesse cenário, a gente tem 4 pilares. Então, o desafio regulamentador, o risco ético central, o impacto primário e os mecanismos de ação. Antigamente, então, o doping era baseado em substâncias químicas, tinha como principal impacto a superação dos limites fisiológicos e vantagens temporárias, como risco central a perda da justiça e, óbvio, os danos graves à saúde, e o desafio era o rastreamento, principalmente via exame de sangue e urina. Atualmente, a gente tem uma modulação do próprio indivíduo através do seu genoma. A alteração passa a ser trazer uma característica de similaridade ou até mesmo autenticidade do próprio desempenho. Isso traz um risco do processo de eugenia ou criação de uma elite genética. E esses atualmente são praticamente indetectáveis. Preciso conceituar aqui o que é eugenia. Então, o princípio já posto lá por Hitler, então, no passado, trazendo aqui como se fosse um processo um processo de classificação do indivíduo, sendo aquele com maior potencial genético, maior característica física, o indivíduo especial ou único, né? Bom, e aí a gente tem uma linha, então, dos tratamentos genéticos, que começou em condições patológicas a serem utilizados, depois passou a ser utilizado em faixas de normalidade, buscando a superação dos limites fisiológicos, e atualmente, diria que atualmente, com as terapias genéticas, mas não atualmente na história da humanidade, a busca pelo desenvolvimento dos super-humanos. Então, a bioética precisa questionar a legitimidade dessas intervenções genéticas em atletas, quando a medicina deixa de ser apenas um instrumento para gerar saúde e passa a ser uma fábrica de resultados propriamente dito. Bom, a perspectiva então da eugenia e desigualdade genética, ela vai trazer grupos genéticos diferenciados, aqueles que recebem ou não o tratamento, e isso potencializa ainda mais o abismo global entre as diferentes nações e os diferentes acessos a essas terapêuticas, o que obviamente vai refletir diretamente no acesso aos possíveis resultados esportivos. Nesse cenário, a gente pode ter como fio condutor que lá atrás os esteroides anabolizantes tinham já uma tendência em alterar a fisiologia do indivíduo, mas a raiz do problema vem sendo a conversão do corpo atleta sendo utilizado como laboratório de experiências genéticas, mas também voltado por essa mercantilização e uma alta rotação. Ou seja, o atleta nesse momento passa a ser visto como um ativo financeiro, seja 2 pelo próprio, minutos. seja pelo próprio clube, seja pela indústria, seja pelos patrocinadores, e a partir de agora, então, ele assume uma característica, principalmente aqueles que fazem uso, de um vilão primário, no qual a biotecnologia vai tentar estabelecer modelos para combater esse cenário, mesmo que em uma outra via isso também seja trabalhada no sentido de gerar cada vez mais potenciais
para maiores rendimentos, maiores espetacularizações, maiores vendas. A arquitetura desse cenário, então, depende de marcos normativos, e aí a gente tem a UADA numa ponta, os próprios direitos humanos de acesso às diferentes terapêuticas, e é óbvio que precisa ser abordado de uma maneira mais profunda, infelizmente não vai fazer aqui, da bioética internacional e a defesa de como essas perspectivas precisam ser discutidas, tanto como patrimônio da violação genética humana, como do cenário de acesso de maneira geral. Então, é importante pensar no que fazer como regra nesse processo de fiscalização, mas principalmente o porquê fazer. E aí mora a questão da bioética atual em discutir todo esse cenário. Preciso chamar atenção aqui para a perda nesse sentido da visão do atleta herói ou puro, sendo agora só um processo utópico. O novo desafio, então, seria a compensação regulatória, desconstrução do corpo mercadoria e a formação crítica e transdisciplinar. Atualmente, para resolver esse problema, precisamos dar voz aos atores do processo, intersecções sociais de discussão e adaptações para cada local. O veredito final, então, é que esse limite já foi rompido, o corpo mercadoria precisa ser combatido, e isso vai acontecer através de uma educação única e de prevenção a essas utilizações. As referências utilizadas, agradeço mais uma vez o espaço, segue o contato caso queiram discutir o assunto. Muito obrigado. Muito obrigado, Arthur. Eu que agradeço. Excelente tema, que está muito em voga, ainda mais considerando o desenvolvimento tecnológico e a iniciativa, né, de tentativa de aprimoramento sempre dos atletas e os limites éticos e disso, e discussões muito relevantes no que tange a bioética, até a saúde mesmo desses atletas, porque são terapias bastante experimentais, e questão de princípios constitucionais, como a isonomia, como a justiça. Muito bom o seu tema. Com isso, eu encerro a participação encerro o painel 8, né, oficialmente. Eu agradeço muito aos participantes, pedimos desculpas em nome do Iberoju pela questão aí do atraso, e agora vamos dar início ao painel 10, e eu convido os participantes do painel 8 a assistirem também às apresentações do painel 10, que vão ser muito interessantes. O painel 10, ele vai falar, o título dele, Direito Internacional, Empresas e Administração Pública. E vamos começar agora com a primeira palestra da Graziele Tagliamento Clemente, Fábio Silva Veiga e Samuel Henrique Silva, Favorito Brandão. A Failing Firm Defense como a Failing Firm Defense como mecanismo de defesa em caso de aquisição de ativos de empresas em crise. Doutora Graziele, doutor Samuel, quem vai fazer a apresentação? Serão os dois? Vocês vão dividir o Os tempo? dois. Como vocês vão dividir o tempo? Vão fazer simultâneo ou vão. Eu vou Simultâneo. começar, doutora. Eu vou começar Perfeito. e a doutora vai terminar. Vocês vão compartilhar a tela? Vão compartilhar a apresentação de slide? Não. Não, não. Não? Então, vou começar aqui, vou marcar o tempo de vocês, vou começar a contar o tempo de vocês e quando faltarem 2 minutos eu aviso, tá bom? Certo. Podem começar. Boa tarde, tudo bem? Meu nome é Samuel Brandão. Eu sou pós-graduado em Direito Processual Civil, sou mestrando pela Universidade Lusófona do Porto e atualmente sou assessor na primeira vara civil da comarca de Sete Lagoas, aqui em Minas Gerais. Antes de mais nada, eu queria agradecer, estender meus agradecimentos às faculdades integradas de Bauru pela realização do evento em conjunto com o Iberoju, de modo que eu estendo os meus agradecimentos ao professor Fábio. Também queria agradecer à moderadora, a doutora Renata Albuquerque, que está conduzindo brilhantemente, né, o painel. Também queria agradecer à doutora Rosário, por ser coordenadora do mestrado em Direito Empresarial da Universidade Lusófona do Porto e que sempre está nos atendendo de maneira muito dedicada e sempre muito pontual. Eu queria também agradecer, antes de mais nada, a minha colega Graziele, né? Mais que colega, minha amiga, pela honra de poder dividir o trabalho e essa exposição. Mas indo direto ao ponto, o presente trabalho tem como objetivo analisar a chamada teoria da File Film Defense como mecanismo de apuração
de ativos de empresas em crise a partir da perspectiva comparada entre o direito brasileiro e o português. Para começar, é importante entender o problema que motivou a presente pesquisa. Nos mercados atuais, é cada vez mais comum a interação entre o direito concorrencial e os mecanismos voltados à superação de crises empresariais. Em termos simples, estamos falando de uma situação ou de situações em que empresas em dificuldade financeira precisam encontrar mecanismos de superação de crise. É justamente aqui que vai existir o ponto central, o princípio da preservação da empresa. Preservar uma empresa não é importante apenas para os seus sócios. Ela envolve empregos, produção, circulação de riqueza e estabilidade econômica. Mas essa preservação não é um valor absoluto. Em muitos casos, para que essa empresa sobreviva, é necessário que outra empresa adquira seus ativos ou até mesmo incorpore a sua atividade. E é justamente nesse ponto que surge um problema jurídico relevante. Como permitir que essa operação ocorra sem prejudicar as normas de concorrência? Ou seja, de um lado, temos a necessidade de preservar a empresa, de outro, a necessidade de manter no mercado empresas competitivas. É nesse cenário que vai se inserir a chamada teoria da Filing Firm Defense. Teoria desenvolvida no direito norte-americano, que permite justificar determinadas operações de concentração econômica, como fusões ou aquisições, quando a empresa adquirida esteja em situação de insolvência ou prestes a sair do mercado. A lógica vai ser a seguinte: se a empresa vai desaparecer de qualquer forma, a sua aquisição pode ser menos prejudicial do que a sua saída definitiva. Mas aí é onde a gente tem que se atentar. Isso não significa uma autorização automática. A aplicação da Filing Firm Defense exige critérios muito rigorosos. É necessário, ou pelo menos estudamos e pontuamos ao menos três, um deles é que a empresa esteja realmente em crise grave. O segundo, que não existam alternativas menos prejudiciais à concorrência. E a terceira é que a operação não irá gerar um dano concorrencial. Portanto, trata-se de um mecanismo muito excepcional, que exige análise econômica e jurídica bastante cuidadosa e muito acurada. A partir desse momento, eu vou passar a palavra à doutora Graziele, desde já, mais uma vez, estendendo os meus agradecimentos pela parceria de sempre. Obrigado, gente. Obrigada, doutor Samuel. Faço das palavras do doutor as minhas, especialmente no que se refere aos agradecimentos já realizados. E, dando continuidade à exposição, faço análise do tema sob a perspectiva do direito comparado. A análise comparada é importante porque permite entender como diferentes sistemas jurídicos enfrentam o mesmo problema. Ou seja, como preservar empresas em crise sem comprometer a concorrência. No Brasil, o principal instituto, digamos, para dizer melhor, o principal instrumento é a recuperação judicial, prevista na Lei 11.101 de 2005, e ela tem como objetivo permitir que as empresas em dificuldade reorganizem suas atividades, evitando a falência e preservando empregos e valor econômico. Já em Portugal, existe o chamado processo especial de revitalização. Esse mecanismo também busca viabilizar a reestruturação de empresas em crise, permitindo, assim, a negociação com credores e a continuidade da atividade empresarial. Ou seja, ambos os sistemas partem de uma mesma premissa, sendo ela a preservação da empresa como valor relevante. No entanto, existem diferenças importantes entre elas. O modelo brasileiro, ele é mais judicializado,
com maior intervenção do Poder Judiciário no processo de recuperação. Já o modelo português apresenta maior flexibilidade e maior protagonismo das partes na condução das negociações. Essa diferença revela formas distintas de atuação do Estado na gestão da crise empresarial. Mas o ponto mais relevante não está apenas nesses mecanismos em si, está na relação deles com o direito da concorrência. Isso porque, em muitos casos, a superação da crise depende da venda ou transferência de ativos para outras empresas. E essas operações podem impactar diretamente a estrutura do mercado. E é exatamente nesse ponto que a Firm Deficit ganha importância prática. Ela funciona como um instrumento de equilíbrio, permitindo assim que determinadas operações sejam autorizadas quando ficar demonstrado que a alternativa, ou seja, a saída da empresa do mercado seria mais prejudicial à concorrência. E, mais uma vez, é importante destacar, não se trata de flexibilizar o direito da concorrência de forma irrestrita. Trata-se de reconhecer em determinadas situações a realidade econômica que exige uma análise mais cuidadosa e contextualizada. A experiência comparada demonstra que tanto o Brasil quanto Portugal enfrentam esse mesmo desafio, ou seja, equilibrar a preservação da empresa com a manutenção do mercado competitivo. Apesar das diferenças estruturais entre os sistemas, há uma convergência importante, a necessidade de harmonizar esses dois valores. E, diante disso, podemos concluir que a Firm Deficit se apresenta como um instrumento relevante no direito contemporâneo. Ela permite compatibilizar a preservação da empresa com a proteção da concorrência, desde que aplicada de forma criteriosa, fundamental e excepcional. Antes de concluir, eu aproveito para registrar meu especial agradecimento ao Dr. Samuel pela parceria, pelo rigor acadêmico e pelo companheirismo na construção desse trabalho. Obrigada. Muito obrigada, doutora Graziele, doutor Samuel. Excelente temática e explicações assim, excelente apresentação de vocês. Excelente temática e uma apresentação muito clara, objetiva. Vou ficar aguardando o artigo completo, porque esse tema muito me interessa. Obrigada, Prosseguindo no doutora. nosso, prosseguindo Obrigado. no nosso painel, daqui a pouco eu vou chamar vocês novamente, porque vocês têm uma outra apresentação. Mas prosseguindo aqui na nossa listagem, vamos agora ao artigo do Dr. Sérgio Manuel da Costa Machado, da Universidade Lusíada do Porto, título: A proteção dos consumidores vulneráveis no ambiente digital da União Europeia, riscos emergentes e desafios regulatórios no direito do consumo. Boa tarde, doutor Sérgio. Boa tarde, estão a ouvir? Sim, o doutor vai apresentar alguma Sim, apresentação no eu vou PowerPoint? meter, sim, vou meter na tela. Conseguem ver? Ainda Sim, não. sim. Agora sim. Agora está aparecendo, mas está aparecendo ainda não no formato de apresentação. Pronto, já estamos, já. Uhum. Já conseguem ver, não já? Conseguem me ouvir bem? Sim, sim. Conseguimos Sim? Ah, ouvir, mas a tela ainda não está em tela cheia, está ainda aparecendo a tela toda do PowerPoint. mas Coloque é que, em modo apresentação no próprio PowerPoint e compartilhe depois essa tela, que aí fica mais fácil a leitura. ok, por favor, então. Em modo apresentação no PowerPoint e depois volte, que o doutor consegue fazer com mais facilidade. Já conseguem? Ainda está aparecendo com a tela do aplicativo. O doutor E consegue agora? verificar? O doutor tem que compartilhar a tela da apresentação. O doutor tem que abrir no próprio aplicativo o formato de apresentação. E aí, na hora de fazer o compartilhamento da tela, ao invés de escolher a tela, vão aparecer duas telas da sua apresentação. Uma em tela cheia e uma com o aplicativo. Eu Então, também sofro com essas tecnologias, doutor. exatamente, mas eu. Entra.
Aí coloque em apresentação, É que eu agora depois não estou a conseguir. Eh, não deixa eu estou a ver conseguir. aqui. Deixa eu ver aqui. Estou até abrindo o meu para fazer o passo a passo com o doutor. Tem um botãozinho embaixo que é como se fosse uma telinha de computador, que aparece apresentação de slides. Aí é esse formato que o doutor tem que fazer para colocar a tela cheia. E aí ele vai ocupar toda a tela do seu computador. E aí o doutor procura o botão do iniciar no próprio teclado, que vai aparecer as outras janelas. Aí volte para o Zoom e compartilhe essa tela. Vê se o doutor consegue. Se não, compartilhe aquela e consegue passar manualmente também. E agora conseguem ver? Não conseguem? Conseguem? Consigo, só que o doutor vai ter que passar manualmente. É que aqui Senão, aparece uma consegui. tela, Agora apareceu. Agora apareceu. tela cheia. Pronto. Agora foi. Exatamente, doutor. Vou começar o seu Peço, tempo. pronto, sim. Eu vou ser breve, na minha apresentação. Só me vou focar nos pontos essenciais, senão perderia muito tempo. Muito boa tarde a todos, antes de mais. Cumprimento a moderadora deste painel, a senhora doutora Renata, e os restantes ouvintes deste painel e intervenientes. Eu sou professora da Faculdade de Direito da Universidade de Liceu do Porto e sou professor, nomeadamente, na área do direito do consumo. Sou doutor em Direito Civil pela Universidade Católica Portuguesa e tenho debruçado nos últimos anos na área do direito do consumo. E eu venho aqui hoje falar na proteção dos consumidores vulneráveis no ambiente digital da União Europeia, os desafios e o que é necessário ainda regular a nível do mercado digital. Uh, Faço uma alerta relativamente que Portugal não tem um Código de Defesa do Consumidor como tem, por exemplo, o Brasil. O que é que nós temos? Temos várias legislação avulsa referente à proteção do consumidor. E o direito português não é tão preventivo nos direitos e na defesa do consumidor como é no ordenamento jurídico brasileiro. Dou essa nota. Sabemos que atualmente o mercado digital é estruturalmente passível para transações comerciais, para compra e venda de determinados produtos, nomeadamente a nível das relações de consumo. Portanto, aqui o ambiente digital põe em evidência as situações de novas questões de pessoas vulneráveis, nomeadamente quem é este consumidor vulnerável, nomeadamente para efeitos do direito de consumo no seio da União Europeia. Faço uma ressalva que, por exemplo, no Código de Defesa do Consumidor brasileiro, no artigo 4º, inclui o princípio da vulnerabilidade, ou seja, nós temos aí a proteção, nomeadamente, do consumidor vulnerável. Na Europa, nós não temos ainda um princípio da vulnerabilidade do consumidor, ou, por exemplo, naqueles países também da América Latina, já falam de uma hipervulnerabilidade. Mas quem é este consumidor vulnerável no seio da União Europeia? Primeiro, eu vou fazer um enquadramento de quem é o consumidor para efeitos da União Europeia e, nomeadamente, do ordenamento jurídico português. Portanto, nós não temos um único conceito de consumidor. Basicamente, se nós atendermos à Lei de Defesa do Consumidor portuguesa, consumidor é aquela pessoa que é uma pessoa singular, faço esta ressalva, porque não consideramos que seja o quê? Uma pessoa coletiva. Portanto, consumidor é uma pessoa singular que vai adquirir um bem para seu uso pessoal, para seu uso familiar, a quem exerça uma atividade comercial de uma forma reiterada e sistemática. Portanto, é este o conceito que
que se entende quem é o consumidor, apesar de há muita divergência, nomeadamente em situações que colocam em situações na prática que dificulta saber quem é o consumidor. Portanto, parte-se muitas das vezes desta noção, desta definição de consumidor que nós podemos encontrar na tela. A par das diversas diretivas da União Europeia, nós encontramos algumas noções de quem é o consumidor. Portanto, atende sempre que é uma pessoa singular. Portanto, as normas de direito do consumo estão pensadas para quê? Para pessoas singulares, não para pessoas coletivas. Porque senão podemos estar o quê? A desvirtuar as regras, nomeadamente do direito do consumo, se nós considerarmos que a pessoa coletiva possa ser também consumidor. Por exemplo, nesta diretiva, na primeira, 2005/2029 CEE, que é das práticas comerciais desleais, esta diretiva já sofreu algumas alterações e diz-nos que o consumidor é uma pessoa singular que nas práticas comerciais abrangidas pela presente diretiva vai atuar com fins que não se incluam na sua atividade comercial, industrial, artesanal e profissional. Portanto, nas outras duas diretivas, nós temos aqui na tela, podemos verificar que há sempre a ressalva que é uma pessoa singular, que atue, que não seja no seu âmbito comercial, industrial, artesanal ou profissional. Temos aqui outra noção de consumidor. E quem é o profissional? O profissional é aquela pessoa que dedica-se a uma atividade comercial de forma reiterada, que tem como objetivo o quê? A obtenção de lucro com a sua atividade. Portanto, agora passo para aquilo que é que nós entendemos, nomeadamente, quem é o consumidor vulnerável. Eu falei inicialmente naquela diretiva das práticas comerciais desleais, porque é aqui que nós nos vamos basear quem é o consumidor vulnerável. Nós não podemos considerar que todos os consumidores são vulneráveis. Não. Nós sabemos que o consumidor é a parte mais débil de uma relação de consumo, mas nem todo o consumidor é vulnerável. Portanto, não temos aqui aquele princípio, como existe, por exemplo, no artigo 4º do Código de Defesa do Consumidor brasileiro. Portanto, nem todo o consumidor é vulnerável. Portanto, entende-se que o consumidor vulnerável, por exemplo, para efeitos desta diretiva das práticas comerciais desleais, é aquela pessoa em razão de quê? Da sua idade, dos seus aspectos, nomeadamente mentais, físicos ou também psicológicos, é esta a pessoa que consideramos que é o consumidor vulnerável. Relativamente ao mercado digital, há uma proteção muito vasta, nomeadamente de proteger os consumidores, nomeadamente os consumidores vulneráveis. Nós temos aqui alguns dispositivos normativos, nomeadamente a Diretiva 2011/83, relativamente aos direitos dos consumidores, as práticas comerciais desleais, a Diretiva Omnibus, a Diretiva 2019/2161, relativamente à transparência das classificações online, ao regulamento dos serviços digitais, ou mesmo o Regulamento Geral da Proteção de Dados, que tenta o quê? Proteger o consumidor, nomeadamente consumidores vulneráveis no seio do mercado online. Portanto, este regulamento digital tenta o quê? Tenta criar um ambiente digital seguro, confiável para os consumidores, nomeadamente numa economia colaborativa, mas pode acontecer que há determinadas, ou seja, o mercado digital ou as transações online estão sempre em constante transformação, em constante mutação. E muitas vezes surgem dificuldades na proteção de quem? Das partes mais débeis, das partes mais vulneráveis, como, por exemplo, as pessoas mais idosas, as crianças, as pessoas com alguma dificuldade, nomeadamente financeira. E surgem aqui, atualmente, certos consumidores vulneráveis, nomeadamente situações de vulnerabilidade, nomeadamente informacional, de informação, tecnológica, muitas vezes há falha de informação, nomeadamente a nível tecnológico, aquilo que eu tinha no início desta minha apresentação, tem algumas dificuldades, nomeadamente
com as novas tecnologias, mas também há o quê? Nomeadamente, há a falta de literacia tecnológica e, nomeadamente, o quê? Nomeadamente, ser determinados comportamentos a nível digital. Portanto, neste conceito, o que é que acontece? Este consumidor vulnerável deixa de ser tradicionalmente, ou seja, de ser as pessoas idosas, os menores, ou situações, nomeadamente, de pessoas que estejam em fraca situação económica. E, atualmente, surgem, nomeadamente, situações como, por exemplo, os chamados target partners, nomeadamente onde há a manipulação do consumidor nas suas transações e nas suas decisões. Atualmente, nós temos no seio da União Europeia a Agenda do Consumidor 2025-2023, em que há a preocupação, nomeadamente, com a justiça digital e a proteção do consumidor online. E aqui pretende-se o quê? Proteger os grupos vulneráveis, nomeadamente as crianças, os idosos, nomeadamente de práticas comerciais que sejam enganosas e para termos aqui uma prática, ou seja, que não sejam injustas, tanto para aqueles consumidores que têm uma fraca literacia tecnológica, mas também para estes grupos que são mais vulneráveis, são mais frágeis. Portanto, apesar de termos alguns mecanismos, é necessário também repensar, nomeadamente, situações de práticas comerciais desleais. Portanto, há aqui uma preocupação também no seio da União Europeia com esta nova agenda do consumidor, com as questões do foro tecnológico e das questões do consumidor vulnerável. Muito obrigado pela atenção e se houver alguma questão, fica aqui o meu e-mail para alguma questão ou alguma dúvida que queiram colocar. Muito obrigado. Muito obrigada, doutor Sérgio. Agradecemos a sua apresentação. Uma temática muito interessante. Afinal de contas, a União Europeia ainda não tem uma regulamentação tão específica sobre direito do consumidor, sendo que essa matéria é de extrema relevância considerando a globalização e o desenvolvimento tecnológico das aquisições, né? Hoje em dia, a gente tem uma possibilidade de ser consumidor em níveis mundiais, ainda mais dentro do contexto europeu. Agradeço muito a sua participação e também aguardamos o seu artigo para Obrigado. posterior publicação. Prosseguindo com nossos palestrantes, agora eu chamo a doutora Vera Cecília Junqueira Corel, cujo título da apresentação é A Abstenção Eleitoral e a Desinformação nas Eleições, Análise Comparativa Brasil e Portugal. Boa tarde, doutora Vera. Boa tarde, doutora Renata, tudo bem? Tudo bom, doutora? Tudo bom. Eu vou compartilhar os slides só no final, que são os gráficos a título de exemplo. Perfeito. Você prefere já deixar a tela aqui ou só no final? Posso deixar a tela, até porque eu, que nem o professor Sérgio, tenho uma certa dificuldade aqui Para não atrapalhar o seu tempo, então eu prefiro que eu deixe logo Boa. antes, para não atrapalhar o seu Boa tempo de ideia. exposição. Deixa eu ver o que está acontecendo. Ela está que nem a do professor. Como é que eu faço? Ah, tá, peraí. Aí tem Do esse botãozinho começo. embaixo. Tem o botãozinho embaixo que é tipo uma telinha de computador, sabe? Que vai aparecer em tela cheia. Peraí. Começou fazendo bobagem já. Não, Desculpe. É a falta. Eu brinco, professor Sérgio, que é a peça atrás do computador, sabe? Peraí, um botãozinho embaixo tem um embaixo. botãozinho que é uma telinha, como se fosse uma telinha de computador. No próximo, igual dentro do PowerPoint. À sua direita, embaixo, bem embaixo, assim, quase no rodapé. Aí embaixo tem uma telinha de computador que fica em tela cheia. Eu acho que o dela, desculpa, não está aparecendo. Eu acho que é o primeiro, o dela vai ser Do o lado primeiro esquerdo? ícone. Eu acho que o seu agora sim, da outra vez estava invertido. Do começo. Do começo. Ai, gente, vocês me desculpem, é a falta de Aqui prática. ainda não está aparecendo em tela cheia. Só está aparecendo do artigo. Pequenininho. Ah, mas não faz mal também. A hora que eu for participar, se vocês não se incomodarem, no final é só os gráficos. Eu vou falar sem slides. São só os Sem gráficos a título de problemas. exemplo. Então eu vou começar o seu Contar tempo o aqui, tempo. tá bom? Perfeito. Prontinho. Boa tarde a todos. Eu agradeço imensamente a oportunidade do Iberojur e das Faculdades Integradas de Bauru e a professora Renata. O tema de que eu vou falar, dar uma pincelada hoje,
é uma análise comparativa Brasil-Portugal sobre a abstenção eleitoral e a desinformação nas eleições. Eu brinco que o Brasil, em ano de eleição, é animado. Nós sempre temos novidades e grandes emoções. Infelizmente, a conclusão que eu cheguei nesse trabalho é que a desinformação tem majorado a abstenção eleitoral, tanto em Portugal como no Brasil. Como nós vamos ver um pouquinho adiante, quando eu chegar na desinformação, no Brasil foi instaurado o inquérito das fake news. Em Portugal, a título exemplificativo, nas eleições legislativas de 2025, último pleito nacional concluído, o número aproximado de abstenções girou em torno de 41%, um número bem elevado. No Brasil, nas eleições municipais de 2024, o último pleito nacional realizado, girou em torno de 21%, né? E o que se notou é que, apesar do voto ser obrigatório no Brasil, a abstenção de 2024, notada nessas eleições municipais, foi uma das mais elevadas desde 2000, ficando atrás apenas das eleições no período da pandemia. A União Europeia, nesse sentido, né, saindo um pouco do Brasil e fazendo um comparativo, ela vem estudando soluções para enfrentar exatamente a problemática da abstenção eleitoral em seus Estados-membros, analisando a viabilidade do uso de ferramentas eletrônicas. No Brasil, a gente tem o voto eletrônico. No Brasil, o voto é obrigatório, em Portugal, o voto é facultativo. A obrigatoriedade do voto e seus efeitos na abstenção, né? Ela reduz estruturalmente a abstenção, só estruturalmente, em comparação com países de voto facultativo. O que se nota, segundo estudos do TSE e análises pós-eleitorais, eles indicam que, mesmo com as sanções leves, que no Brasil a sanção é muito leve, é uma multa simbólica por você não comparecer, não votar, cresce a percepção de que o custo de não votar é baixo, especialmente em grandes centros urbanos. Mesmo nas eleições centrais, legislativas e presidenciais, Portugal apresenta abstenção estruturalmente elevada, sobretudo após a ampliação do recenseamento automático e do eleitorado residente no exterior. Em Portugal, a abstenção é mais elevada entre jovens adultos, 18 e 34 anos, e idosos muito avançados. No Brasil, apesar da obrigatoriedade, os jovens votam menos que os adultos de meia idade. E os eleitores mais velhos apresentam maior regularidade. Em ambos os países, notou-se que quanto menor a escolaridade, menor a renda, maior a probabilidade de abstenção. Nos dois países, chama atenção um fenômeno que a literatura chama de abstenção crítica, que o eleitor não se abstém por apatia, mas como por protesto, por rejeição à oferta partidária e na descrença na capacidade transformadora do sistema político. Isso é especialmente visível, como dito, em Portugal, entre os jovens eleitores escolarizados, e no Brasil, ou nos eleitores obrigados a votar, que optam por não comparecer, justificar sua ausência ou votar em branco ou nulo. A comparação mostra que a obrigatoriedade do voto reduz, mas não neutraliza a abstenção. O perfil socioeconômico, etário e territorial explica mais a não participação do que a regra legal isoladamente. Tanto no Brasil quanto em Portugal, a abstenção reflete qualidade da representação, confiança institucional e sentido atribuído ao voto. Dando uma pincelada na desinformação, a desinformação, para o World Economic Forum, está entre os maiores riscos de curto prazo no mundo, 2025-2027. Isso porque ela pode desestabilizar as eleições, minar políticas públicas e enfraquecer a própria democracia. Amplifica os conflitos sociais, os discursos de ódio e violência e compromete respostas a crises, como pandemias e emergências climáticas.
No Global Risks Report de 2025, o World Economic Forum classifica a misinformation, que eles chamam de misinformation, a desinformation, como um dos principais riscos globais pelo segundo ano consecutivo. No Brasil, como falei no início, foi-se instaurado o inquérito das fake news, oficialmente o inquérito 4.781, sob a presidência do ministro do então presidente Dias Toffoli, para apurar ameaças, campanhas de desinformação, calúnias e ataques contra o STF. A constitucionalidade do inquérito foi confirmada pelo seu próprio Supremo, por 10 votos a 1. O inquérito completou 7 anos e segue em tramitação, sem prazo definido, né? Havendo uma divisão interna no próprio Supremo sobre sua continuidade. Parte dos ministros entende que o inquérito se alongou além do prazo razoável e outra sustenta que ele permanece necessário para a proteção institucional. O presente inquérito permanece sob sigilo, com diligências conduzidas pela Polícia Federal. O inquérito continuou sendo usado como um guarda-chuva para apurar fatos correlatos, inclusive investigações sobre milícias digitais, financiamento de desinformação e acessos indevidos a dados sigilosos. Chegando a uma brevíssima conclusão, o baixo envolvimento e desinteresse dos jovens pela política deve-se, majoritariamente, pela ausência de interesse destes em participar da vida política nacional, o que é uma pena. Em Portugal e no Brasil, nota-se avanços e retrocessos na participação política. A votação eletrônica, por outro lado, é vista na União Europeia como uma ferramenta capaz de instruir o voto, incentivando as pessoas jovens, né, e as pessoas mais idosas de idade a se dirigir ao local de não precisar, perdão, se dirigir ao local de votação. Como a gente vai ver num dos gráficos, que eu vou passar rapidamente, a mobilidade em Portugal, na União Europeia, é vista como um dos maiores fatores de abstenção. E um dos questionamentos que eu deixo é que se uma eleição predominantemente abstencionista pode ser vista como ilegítima pela inação de seus eleitores, o que poderia questionar a própria legitimidade da democracia. Vou só colocar aqui compartilhar os gráficos, só um momento. Dois minutos. Está aparecendo Obrigada. aqui os gráficos. Está aparecendo, professora? Só não Obrigada. está em tela cheia, mas está aparecendo. Tudo bem, Você vai vocês ter que passar conseguem manual. enxergar? É só uma ilustração. Ó, aqui, primeiro, a falta de interesse político, 10%, não se identificaram com nenhuma proposta eleitoral, 6%, não se encontrava no local de residência no dia da eleição, 15%, e sem tempo, sem vontade para me dirigir às urnas. Portugal, principais motivos de abstenção. No Brasil, questões de saúde, desinteresse, estar fora da cidade, motivo de trabalho, falta de documentos, né? O Brasil ainda, infelizmente, é um país que tem um grande nível de analfabetos e distância do local. E, por último, eu trouxe aqui, não dá nem para ler, mas é só para vocês visualizarem, de uma forma bem simplista, a desinformação, como um ciclo de desenvolvimento de um rumor no Twitter. E achei isso aqui muito, muito, muito interessante. No artigo poderá ser visto com mais calma. Eu agradeço imensamente a oportunidade, novamente, professora Renata, e a todos que estão aqui dividindo esse espaço hoje. Obrigada. Muito obrigada, doutora Vera. Excelente apresentação, uma temática muito relevante, ainda mais em ano eleitoral no Brasil. E é triste ver essas conclusões, né, no nosso país, que realmente são complicadas, são questões muito complicadas que não cabe agora, senão dá para fazer um evento inteiro sobre isso. É isso mesmo. Eu agradeço. Prosseguindo no nosso painel, vou chamar novamente a doutora Graziele Talhamento Clemente, doutor Fábio Silvia Veiga e Lília de Oliveira Machado,
para falar sobre o artigo Dilapidação patrimonial e frustração da execução fiscal no planejamento tributário internacional, reorganizações patrimoniais e os limites da elusão. Aqui, estão me ouvindo bem? Sim, sim. Doutora Vera, eu preciso que a doutora não tire o compartilhamento da tela, que está aparecendo aqui para mim, senão acho que a doutora Graziele não consegue compartilhar. Apesar que nós não vamos compartilhar. Não, sim, mas eu preciso que ela pare o compartilhamento dela para não atrapalhar a sua apresentação. Claro, claro. Doutora Vera, consegue me ouvir? Pronto. Obrigada. Doutora Vera, doutora Graziele e doutora Lilian vão apresentar também em conjunto? Sim, Isso. doutor. Perfeito. Eu vou começar a contar o tempo e faltando 2 minutos eu aviso, tá bom? Obrigada. Só um momento. Pode começar. Boa tarde a todos. Inicialmente, eu gostaria de cumprimentar e agradecer a Faculdades Integradas de Bauru pela promoção desse seminário internacional, bem como o Iberojur, né, na pessoa do professor Fábio Veiga, pela organização e realização desse evento. Eu aproveito ainda para agradecer a moderadora deste painel, a professora doutora Renata Albuquerque, pela condução desses trabalhos. A minha linha de pesquisa é com base no mestrado em Direito Administrativo e Direito Tributário pela Faculdade Portucalense em Portugal. Também, de alguma maneira, já quero agradecer a minha colega, a doutora Graziela Tagliamento, por dividir, né, essa tese desse artigo, mas já iniciando os trabalhos, o presente artigo ele insere-se na análise, né, das tensões contemporâneas entre a liberdade da organização econômica do contribuinte e a efetividade da tutela do crédito tributário. Mais especificamente, o estudo examina como as reorganizações patrimoniais internacionais podem ser instrumentalizadas para obstruir a cobrança da dívida ativa e quais são os limites jurídicos que o ordenamento impõe a essa instrumentalização, né? Então, a problemática, ela transcende o direito tributário interno e se inscreve num debate de dimensão global, do qual as administrações fiscais, organismos internacionais e sistemas jurídicos buscam, ainda sem resposta definitiva, harmonizar os instrumentos que transcendem a parte patrimonial com os mecanismos de recuperação de crédito de maneira coercitiva. Então, a análise do nosso trabalho pressupõe como ponto de partida inafastável a distinção rigorosa entre três categorias que a literatura com frequência confunde, né? A própria jurisprudência trata com imprecisão concursos dogmáticos e práticas extremamente severas, que é a primeira conceituação, que é a elisão fiscal, que representa o exercício legítimo da autonomia privada. O contribuinte organiza suas atividades econômicas de forma menos onerosa tributariamente, por meios juridicamente admitidos, né, antes da ocorrência do fato gerador. Neste ponto, é importante frisar que não há ilicitude, não há vício de propósito, não há problema jurídico equacionar. Trata-se de manifestação da liberdade de conformação negocial constitucionalmente assegurada. Já a evasão fiscal situa-se no polo oposto. É uma conduta ilícita caracterizada pela utilização de meios fraudulentos, simulação absoluta ou sonegação para suprimir ou reduzir obrigação tributária já constituída, né? O ordenamento jurídico ele não hesita na sua qualificação nem na resposta que ela reserva. A solução administrativa e propriamente responsabilização penal. Entre esses dois polos, a literatura tributária contemporânea modifica e identifica uma terceira categoria, que é a problemática do nosso artigo, que é juridicamente mais complexa e analiticamente mais desafiadora, que é a elusão fiscal. O contribuinte elusivo opera com instrumentos formalmente lícitos, a pessoa jurídica ela é regular, o ato jurídico é válido, a transferência observa as formalidades legais, o vício não está na forma, portanto, está na causa. A estrutura carece de substância econômica independente da vantagem fiscal proporciona. Aqui no Brasil, a gente fala de propósito negocial, na União Europeia, a gente fala de substância econômica, né? Porque o propósito é o que determina o ato dissimulativo, né? Que é ocultar patrimônio, diferir obrigações e a frustração do crédito tributário. O ordenamento jurídico brasileiro possui uma cláusula geral anti-elisiva, que reconhece e sanciona esse fenômeno, né? Promulgada lá em 2001, ela autoriza a autoridade administrativa a desconsiderar atos ou negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador. Mas a sua insuficiência não é normativa,
mas operacional. 24 anos após a sua introdução, essa norma ainda permanece sem regulamentação procedimental específica, circunstância que a distingue desfavoravelmente das cláusulas antilisivas europeias do Principal Purpose Test, né, que é introduzida pelo projeto BEPS da OCDE. A partir dessas premissas teóricas da delimitação conceitual apresentada, eu já vou passar a palavra para minha colega, a doutora Graziele, que irá apresentar, aprofundar de uma maneira a análise sobre a perspectiva prática e internacional desse fenômeno. Obrigada. Obrigada, doutora Lilian. Dando continuidade à exposição, passo agora a examinar como essas estruturas se manifestam no plano internacional e quais os desafios concretos à efetividade da execução fiscal. A dilapidação patrimonial instrumentalizada opera no plano internacional mediante a conjugação sistemática de 3 elementos estruturantes, sendo eles a interposição de pessoa jurídica em jurisdições com regimes favorecidos ou a ausência de mecanismos de troca de informações, a construção de cadeias de titularidades que dissociam a propriedade formal do controle econômico real, e a temporalidade estratégica da reorganização, executada após o surgimento da obrigação tributária ou em antecipação a procedimento fiscalizatório iminente. O trust discricionário constitui a expressão mais sofisticada desse fenômeno. A transferência formal dos ativos ao trust em jurisdição estrangeira produz, do ponto de vista do direito aplicável a esse trust, a extinção da titularidade dos disponentes sobre os bens. Do ponto de vista econômico, o controle permanece intacto, exercido por meio de cartas de desejo e poderes reservados. O ordenamento brasileiro careceu por décadas de resposta à normativa adequada a essa dissociação, lacuna que foi preenchida apenas parcialmente pela Lei 14.754, de 2023. As estruturas de holdings offshore em cascata, por sua vez, interpõem camadas de pessoa jurídica em jurisdição que dificultam ou inviabilizam a identificação do beneficiário efetivo e o cumprimento transfronteiriço de ordens judiciais de constrição. A elas, acrescenta-se na contemporaneidade a dimensão dos criptoativos custodiados em carteiras não vinculadas a intermediários reguladores, vetor de opacidade patrimonial, para a qual os instrumentos tradicionais de execução ainda carecem de resposta operacional suficiente. De outro lado, a execução fiscal brasileira foi estruturada para operar sobre o patrimônio localizado no território nacional, sujeito à jurisdição dos órgãos de registro e das instituições financeiras, que respondem às ordens judiciais de constrição. Essa arquitetura processual pressupõe uma correspondência entre a sede do crédito e a localização dos bens, correspondência que as estratégias de reorganização patrimonial internacional sistematicamente se desfazem. O ordenamento dispõe de mecanismos relevantes para enfrentar o esvaziamento patrimonial, sendo eles a presunção absoluta de fraude e execução das alienações realizadas após a inscrição em dívida ativa, que dispensa a demonstração de concílio fraudes, a disponibilidade universal de bens do devedor, que não apresenta bens à penhora, e a responsabilidade tributária de administradores que atuam em violação à lei ou com excesso de poderes. Articulados, esses instrumentos constroem uma rede de proteção ao crédito tributário que a jurisprudência do STJ tem progressivamente consolidado. Quando o patrimônio se encontra em jurisdição que não coopera ou que coopera com morosidade incompatível com a urgência da medida constritiva, esses instrumentos perdem efetividade. Sendo assim, a cooperação jurídica internacional, tratados de assistência mútua, acordos e trocas de informação, cartas rogatórias, supre parcialmente essa lacuna, mas com cobertura geográfica e agilidade ainda insuficiente para acompanhar a velocidade com que o capital se desloca em estruturas digitalmente organizadas. Nessa perspectiva, o cenário internacional registra avanços normativos significativos. O projeto BEPS da OSD introduziu a cláusula de propósito principal para conter o abuso de tratados, obrigou grupos multinacionais a declarar a alocação de lucros por meio de jurisdição e reforçou os padrões de identificação do beneficiário efetivo. O intercâmbio automático de informações financeiras, hoje operante em mais de 100 jurisdições, reduziu substancialmente o espaço de opacidade anteriormente disponível em centros financeiros e offshore tradicionais. Já as diretivas europeias de combate à elisão abusiva introduziram uma cláusula geral antilesiva harmonizada que serve de parâmetro normativo para sistema em estágio menos avançado do desenvolvimento.
É necessário, contudo, precisar o alcance dessas conquistas, e os instrumentos de transparência fiscal internacional, o intercâmbio automático de informação, o reporte país a país, as obrigações de identificação do beneficiário efetivo são mecanismos de natureza informacional. Eles aprimoram a capacidade de localização do patrimônio e não constringem, não bloqueiam e não repatriam bens. A distância entre identificar onde o patrimônio se encontra e conseguir executá-lo de forma juridicamente sustentável permanece, em muitos casos, intransponível pelos instrumentos processuais atualmente disponíveis. Esse ato entre a transparência informacional e a efetividade executiva é, ao nosso juízo, a fronteira mais relevante e menos explorada do debate sobre execução fiscal transnacional. É nele que a dilapidação patrimonial planejada encontra seu espaço de persistência, mesmo após os avanços normativos da última década. A tese central que esse artigo sustenta é que a dilapidação patrimonial instrumentalizada, identificável pela conjugação do surgimento ou iminência do crédito tributário da reorganização patrimonial contra a posição de estruturas internacionais desprovidas de substância econômica própria e da ausência de propósito negocial independente configura, sim, elusão fiscal qualificada. Enfim, eu vou ter que resumir ainda mais, e já finalizando, antes de concluir, eu aproveito para registrar o meu especial agradecimento à doutora Lilian pela parceria, pelo companheirismo na construção desse trabalho e por ela ser uma excelente professora, uma excelente profissional, uma excelente amiga. Registro também meu especial agradecimento ao meu orientador e presidente do Iberojur, o Dr. Fábio Veiga, pela orientação segura, pelo incentivo constante, pela referência acadêmica que representa na minha formação. Agradeço ainda à professora Rosário, que é a coordenadora no mestrado da Universidade Lusófona, universidade essa que eu curso meu mestrado em Direito Empresarial. Obrigada. Muito obrigada pela apresentação, uma temática muito interessante, está dentro da minha área de estudo, que é o direito tributário. Essa temática do planejamento fiscal internacional, eu já trato desde 2013, quando eu terminei o meu mestrado aqui no Rio de Janeiro, mas, incrivelmente, ela cada vez está mais atual, porque as táticas de planejamento tributário, as técnicas de planejamento tributário cada vez estão mais desenvolvidas e os fiscos, tanto em termos nacional, né, dentro dos ordenamentos jurídicos internos e dos ordenamentos os blocos econômicos, como a União Europeia ou o Mercosul, não tem ainda uma estrutura hábil a combater esse tipo de artifício. Tema muito interessante, também aguardo o artigo. E no final do evento, eu vou colocar o meu contato, o meu Instagram e o meu e-mail, que depois eu quero trocar mais ideias com vocês sobre esse artigo. Até porque eu quero citar o artigo de vocês em algumas coisas que eu estou escrevendo. Obrigada, doutora. Prosseguindo com o nosso estudo, com a nossa apresentação, agora eu chamo a doutora Juliana Cavalini, que já está online, para tratar do seu artigo Direito à Habitação sem Direito à Cidade, Desigualdade Socioespacial na Produção Habitacional Brasileira. Doutora Juliana, boa tarde. Boa tarde, cumprimento a todos os participantes do painel. Vou fazer meu compartilhamento. Perfeito. Vocês conseguem ver minha tela em tela cheia? Ainda não está em tela cheia, mas consigo ver sim. Para mim já está em tela cheia. Eu acho que vai aparecer em algum momento, doutora. Para mim Tá. para aqui está aparecendo o PowerPoint e o programa mesmo. Mas pode colocar aqui embaixo. Desce seu cursor, embaixo tem uma telinha, tem alguns, não sei, comentários. À direita, o último botão, que parece um monitorzinho, lá você consegue pôr em tela cheia. Desce Então, seu foi lá. cursor. Então Foi vai lá. aparecer, vai aparecer. Acho que deve ser algum delay aqui. Deixa eu ver se aparece, porque para mim aparece em tela cheia já. Então, deve ser algum delay com o compartilhamento. Posso. Se não vamos assim mesmo, Foi. tudo bem? Apareceu. Foi. Está Algum bem. delay com os compartilhamentos que está acontecendo. Vou iniciar o seu tempo e, faltando 2 minutos, eu aviso, tá bom? Está bem. Pode começar. Boa tarde, então, a todos os participantes do painel.
Diferentemente, acho que do grupo, eu não sou da área do direito, eu sou arquiteta e urbanista de formação e tenho, né, a minha carreira científica toda ligada à área da arquitetura, então eu sou arquiteta, mestre, doutora e pós-doutoranda em arquitetura e urbanismo. Mas, embora a minha área não seja o direito, dentro da arquitetura e do urbanismo, o tempo todo nós estamos trabalhando com questões relacionadas aos direitos e as minhas pesquisas sempre estiveram relacionadas aos direitos humanos, digamos assim, né? Então, o trabalho que eu vou, a apresentação que eu faço hoje é um resultado da parte, né, do resultado da minha pesquisa de doutoramento, que trata sobre a habitação social, né? Então, o contexto da minha pesquisa, ele está inserido num quadro de estudo sobre a produção do espaço, especificamente, e eu olho para essa produção do espaço pelo viés da produção habitacional, com recorte na produção habitacional social no Brasil. Então, quando eu falo sobre a produção habitacional social, nós estamos tratando sobre a habitação produzida pelo Estado, né? É a habitação produzida, a habitação estatal, a habitação pública. E o meu interesse por esse assunto, né, ele partiu de uma hipótese de que essas políticas habitacionais brasileiras que produzem habitação em larga escala, elas mais contribuem para uma consolidação de padrões de segregação socioespacial do que propriamente, né, favorecer, né, valorizar a produção da habitação para a população que não tem acesso. Então, as próprias políticas que deveriam oferecer a qualidade de vida para a população, o padrão dessa produção acaba gerando padrões de segregação socioespacial, num processo de expansão das cidades e um processo de expansão quase que desordenado. Esse trabalho, ele tem um recorte temporal, então eu avalio a produção habitacional brasileira enquanto política pública no período do regime militar, que vai de 65 a 85, quando o Brasil ele cria, né, um banco nacional para financiar a habitação no Brasil, então ele vai produzir essa habitação de uma forma massiva e extensiva, e é justamente o período em que, na literatura sobre a habitação social do Brasil, recai uma grande crítica negativa. E aí, quem é brasileiro vai conhecer, né? Eu estou falando do período da produção de habitação pelas Coabs, né? As agentes produtoras, as Coabs. Então, para quem é brasileiro, já vem no imaginário, né, o tipo de habitação que eu acabo estudando. E no meu trabalho eu estudo dois casos, mas aqui para essa apresentação eu vou mostrar um para vocês em específico, que inclusive é esse da tela da minha apresentação, e que daqui a pouco, né, eu mostro em imagens para vocês. O grande problema da minha pesquisa é pensar em como oferecer habitação para a população de baixa renda dentro de uma sociedade capitalista, uma sociedade de classes, né? Então, todo o meu trabalho, ele orbita, né, em torno do conceito do direito à cidade, do Henri Lefebvre. Eu preciso tratar sobre a sociedade de classes, porque dentro dessa sociedade de classes, nós produzimos uma cidade que ela é desigual, o acesso ao solo urbano, ele é desigual, porque ele tem um preço, né? E quem tem acesso ao solo com uma infraestrutura adequada, né, bem localizado, bem servido de equipamentos públicos, é quem pode pagar por esse solo. Só que no nosso país, né, que ele é desigual, as nossas cidades elas acabam sendo extremamente divididas. Então, o solo urbano bem infraestruturado é oferecido para uma camada social de alta renda e ao pobre, né, são destinadas às periferias das nossas cidades. E aí eu entro, né, dentro da minha pesquisa, entendendo que
tratar o habitar no seu conceito estrito, né, dentro dessa produção de cidade capitalista, numa discussão de sociedade de classes, nós acabamos, né, entendendo que o habitar, na verdade, ele não é um direito de fato, embora ele seja um direito fundamental, né, ele esteja garantido dentro da nossa Constituição Federal. Então, embora nós tenhamos esse direito instituído, ele não é um direito aplicado de fato. E habitar para a gente, né, no Brasil e em outros países, sobretudo os países aqui do sul global, habitar acaba sendo um privilégio. Então, eu faço esse estudo a partir do direito à cidade, tentando entender nessa produção, né, dos conjuntos habitacionais da Coab, eu busco identificar onde o direito à cidade está presente, né? Como que ele se configura no momento do projeto arquitetônico ou do projeto urbanístico? É pensado o direito à cidade? Como que esse projeto se desenvolve, né? O que se pensa no momento desse projeto? Então, eu tenho como estudo, eu não sei, vocês estão vendo só a minha tela, né? Porque para mim aparece. Ok, mudei aqui. Isso. É, A gente consegue ótimo. ver o seu compartilhamento, o slide. Então tá bom. Então eu queria mostrar para vocês aqui essa área de estudo, né, e entender essa produção habitacional pública e o que que o Estado está oferecendo para a população de baixa renda, né, nesse momento da história do Brasil. Então nós temos aqui em amarelo o centro da cidade de São Paulo e eu vou estudar o conjunto habitacional José Bonifácio, que ele está localizado na zona leste de São Paulo. Na época da sua produção, né, hoje em dia, ele até não está mais na extrema periferia, mas no momento da sua produção, ele estava localizado na extrema periferia de São Paulo, e a gente consegue ver a distância, né, onde essas políticas habitacionais, esses projetos, estão pensando em colocar a população de baixa renda. Então, nós temos essa produção que ela é periférica, aqui em vermelho está o conjunto habitacional José Bonifácio, que ele fica a 23 quilômetros do centro da cidade de São Paulo, e na época da sua construção, ele foi considerado o maior conjunto habitacional das Américas. Né? A gente não fica nem só na América Latina, maior conjunto habitacional das Américas. Ele foi produzido para abrigar, em média, 196 mil pessoas. Para vocês terem uma ideia, né, do tipo, do padrão Faltam de, 2 minutos. do padrão de construção desses conjuntos, eu moro numa cidade de 15 mil habitantes. Então, a política habitacional brasileira para habitação social, ela produz, né, habitação em escalas de cidade. Elas estão produzindo cidades, né, no modo, né, no modelo de produção periférico. Aqui tem um- uma reportagem, né, do jornal da Folha de São Paulo falando. Eu falei 196 é 160 mil pessoas, né? Falando mesmo, né, que esses conjuntos eles têm porte de cidades médias. E aí a gente olha essas imagens da produção do próprio conjunto, a gente entende, né, o caos ambiental que eles promovem. Esse é o tipo de cidade, né, e o tipo de localização que o próprio poder público, né, que o próprio Estado tem oferecido, então, como para suprir a demanda habitacional, tem oferecido para a população de baixa renda, né? Essa qualidade urbanística ou a falta de qualidade urbanística que é oferecida para a população de baixa renda. Aqui umas imagens do conjunto de forma mais apropriada, né? E como esses moradores eles acabam se apropriando dos espaços que não foram pensados para a coletividade. Aqui onde nós vemos, né, portas fechadas, esses espaços eram destinados para o comércio, mas os moradores acabaram ocupando para fazer as suas garagens. Então, são projetos que não são pensados para o morador. E aqui, imagens de espaços públicos que nós não vemos as pessoas utilizando.
embora a população de baixa renda, né, ela tenha uma limitação de acesso a espaços para lazer, eles não utilizam os espaços de lazer desses conjuntos, porque esses espaços, eles não chegaram juntamente com a produção habitacional. Eles chegaram tardiamente, então as pessoas elas não se apropriam e não se identificam com esses espaços. Então, como considerações finais, né, eu tenho que o empobrecimento das experiências de habitar tanto a casa quanto o espaço urbano geralmente acontece quando o projeto parte de um ponto de vista sobre ninguém em particular. Né? No caso desses conjuntos da Coab, o que se projeta, né, é um projeto para massas de pessoas. Então, essas pessoas acabam não criando de fato uma identidade nesses conjuntos. E aí a gente classifica, né, esses projetos como um fracasso exitoso, né? Fracasso do ponto de vista da qualidade urbana e da inclusão socioespacial, nós não temos essa qualidade urbana, mas ele é exitoso na reprodução das estruturas de poder que se manifestam nitidamente na produção do espaço, esse espaço que é capitalista. Obrigada. Muito obrigada, doutora Juliana. Excelente temática, que era algo um pouco fora do nosso objeto de estudo, mas muito relevante. Até aqui no Rio de Janeiro existe uma linha de pesquisa na faculdade que eu estudei aqui na UERJ, sobre direito das cidades. E eu, durante o meu doutoramento em Coimbra, também fiz um trabalho sobre o projeto de arrendamento acessível em Portugal. Existem políticas públicas muito voltadas para a habitação que se relacionam muito com o objeto de estudo do direito público, do direito tributário, Isso. do direito administrativo. Então, é muito bom ter essa possibilidade também de intercâmbio de conhecimentos, não só a gente sai um pouquinho do nosso âmbito formal do direito para entender a aplicação prática daquilo que a gente estuda. Meus parabéns. Obrigada pela oportunidade de participar. Prosseguindo para o nosso último palestrante, mas não menos importante, Dr. Alberto Quintas Seara, da Universidade da Corunha, Espanha. Dr. Alberto Hola, está buenas online. tardes. Buenas ¿Se escucha tardes. bien? Sí. Sí. Vamos à sua palestra, La aplicación de la cláusula antiabuso de la directiva matriz filial à luz de la doctrina derivada de la sentencia del TJUE en el asunto Nordcurrent. Desculpa a minha pronúncia, meu espanhol não é muito bom. Perfectamente, profesora. Está O doutor perfectamente. vai compartilhar alguma tela? No, Não? Então, vou começar a contar o seu tempo para compartilhamento, para apresentação, e avisarei quando faltar 2 minutos. Tudo bem? muy bien, perfecto. Pode começar. Muchísimas gracias, profesora, y también, en primer lugar, me gustaría extender mi agradecimiento a Iberojur y a las facultades integradas de Bauru por la organización de este seminario. La comunicación que les vengo a presentar se enmarca dentro del proyecto de investigación financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación, la Agencia Estatal de Investigación y el FEDER, que lleva por título El futuro de la imposición sobre la renta, estudio de las tendencias internacionales en materia de imposición societaria y de las personas físicas, así como dentro de las actividades del Grupo de Referencia Competitiva Derecho Público Global que financia la Xunta de Galicia. En primer lugar, por dar un pequeño contexto sobre la directiva matriz filial, debemos tener presente que el régimen común aplicable a las sociedades matrices y filiales de diferentes Estados miembros que configura esta norma de derecho de la Unión Europea tiene por objeto evitar que las disposiciones fiscales de los Estados miembros den lugar a restricciones, desventajas a la cooperación entre sociedades de distintos Estados miembros frente o en comparación con la cooperación entre sociedades del mismo Estado, de forma tal que lo que se pretende es facilitar la formación de grupos dentro de la Unión Europea. De cara a la consecución de este objetivo, se establece la exención de la retención en origen de los beneficios distribuidos por una sociedad filial a su matriz y también mediante la eliminación de la doble imposición de dichas rentas en sede de la matriz. La directiva matriz filial contiene en su artículo 1, apartados 2 y 3, una cláusula antiabuso que fue introducida tras la modificación operada por la directiva 2015/121, que faculta a los Estados miembros para no aplicar los beneficios que se establecen en la directiva
aquellos arreglos o serie de arreglos falseados, vistos todos los hechos y circunstancias que resulten pertinentes, por haberse establecido teniendo como propósito principal o como uno de sus propósitos principales la obtención de una ventaja fiscal que desvirtúe el objeto o la finalidad de la directiva. La propia cláusula antiabuso establece, por una parte, que un arreglo podrá estar constituido por más de una fase o parte y también que un arreglo se considerará falseado en la medida en que no se hubiese establecido por razones comerciales válidas que reflejen la realidad económica. Pues bien, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en su sentencia de 3 de abril del 2025, asunto North Current, ha tenido ocasión de precisar cuáles son los actuales contornos de aplicación de la cláusula antiabuso prevista, como les comentaba, en el artículo 1, apartados 2 y 3 de la Directiva Matriz Filial. ¿Cuál es el origen de esta sentencia? Bueno, pues esta sentencia tiene su origen en un litigio entre la sociedad lituana North Current Group y las autoridades tributarias de dicho Estado, derivado de la denegación como resultado de un procedimiento de inspección de la posibilidad de que North Current aplicase la exención prevista en la ley del impuesto sobre sociedades lituana en relación con los dividendos que había percibido en los años 2018 y 2019 de una filial residente en Reino Unido, por considerar que dicha filial constituía un arreglo falseado. Este concepto de arreglo falseado en lengua inglesa sería non-genuine arrangement o en Portugal montagem non genuína. ¿Cuáles son los principales aspectos de la doctrina establecida por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en esta sentencia? Bueno, en primer lugar, es que la aplicación de la cláusula antiabuso, contenida en el artículo 1, apartados 2 y 3 de la Directiva Matriz Filial, no queda circunscrita únicamente a casos en los que la sociedad filial se configura como una sociedad instrumental, sino que también podría entrar en juego, podría resultar de aplicación en supuestos en los que la filial no tenga esa consideración y los beneficios que fueron distribuidos como dividendos han sido generados por una actividad desarrollada por la propia filial si concurren los elementos constitutivos de una práctica abusiva. A este respecto, el tribunal recordó que para interpretar la cláusula antiabuso de la Directiva Matriz Filial hay que tener en cuenta no solo su tenor literal, sino también el sistema y los objetivos de la directiva, así como también las precisiones, la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en virtud del principio general de prohibición de abuso del derecho. Según el criterio del tribunal, ni del propio tenor literal de esta cláusula, ni de su doctrina en los denominados casos daneses, una sentencia de 26 de febrero de 2019, puede extraerse que esta cláusula solo resulte de aplicación a los arreglos que incluyan sociedades instrumentales. En segundo lugar, me gustaría destacar cómo el tribunal afirmó que al objeto de determinar si nos encontramos ante un arreglo falseado, deberán analizarse todos los hechos y circunstancias pertinentes en relación con las diferentes partes o fases que en su caso integren el arreglo en cuestión, y no únicamente teniendo en cuenta la situación existente en la fecha de la fase de que se trata, en el caso que se analizaba en esta sentencia, el momento de reparto de los dividendos. A este respecto, conviene precisar que la inspección, las autoridades tributarias lituanas, declararon la existencia de un arreglo falseado refiriéndose únicamente a la situación que existía en la fecha del pago de los dividendos que quedaron exentos en sede de la matriz. Sin embargo, las autoridades tributarias nacionales no cuestionaban ni la constitución de la propia filial ni la actividad ejercida por esta antes de esta fecha. A este respecto, también señalar que el tribunal trajo a colación lo dispuesto en el considerando número 8 de la Directiva 2015/121 para apuntar que un arreglo puede haber falseado bien en su totalidad o solamente haberse falseado pues determinadas fases o partes del mismo, de forma tal que los Estados miembros pueden invocar la cláusula antiabuso no solo frente a un arreglo que haya sido falseado en su totalidad, sino también frente a esas fases o esas partes concretas que hubiesen sido falseados. Bien, por lo tanto, a los efectos de la aplicación de la cláusula antiabuso en situaciones en las que un arreglo consta de varias fases, hay que tener en cuenta todos los hechos y todas las circunstancias que resulten pertinentes para determinar que existe una o varias fases que están falseadas. En este sentido, pues podrían resultar relevantes las circunstancias tanto que se daban en el momento del establecimiento del arreglo o también las circunstancias que acaecían con anterioridad a la fase del arreglo de que se trata.
Bien, por lo tanto, resultaría contrario a la directiva calificar de arreglo falseado a una filial establecida en otro Estado miembro, teniendo en cuenta únicamente la situación existente en la fecha del pago de los dividendos, cuando pues, la constitución de la propia filial se encontraba justificada por razones comerciales válidas y tampoco se cuestiona la realidad de su actividad con carácter previo al momento del pago de dichos dividendos. En tercer lugar, el tribunal también destacó o pudo concluir que el hecho de que una filial se califique como un arreglo falseado no resulta suficiente per se para denegar la aplicación de los beneficios de la directiva matriz filial en aplicación de esta cláusula antiabuso, ya que la propia cláusula contenida en el artículo 1, apartados 2 y 3, exige probar que el arreglo tenía como propósito principal o como uno de sus propósitos principales la obtención de una ventaja fiscal que desvirtúe el objeto o la finalidad de la directiva, para lo cual habrá que analizar el efecto fiscal global resultante del arreglo o estructura en cuestión. Por tanto, no bastaría con demostrar que el arreglo no se ha establecido por razones comerciales válidas que reflejen la realidad económica. En el caso concreto, simplemente recordar que las autoridades tributarias nacionales calificaban a la filial como arreglo falseado, alegando en esencia pues, que carecía de los recursos humanos y materiales para el ejercicio de la actividad en los ejercicios que se repartieron los dividendos, sino que también será preciso probar que el propósito principal o uno de los propósitos 10 principales minutos. del establecimiento del arreglo en cuestión es la obtención de una ventaja fiscal que desvirtúe el objetivo de la directiva. Bien, a este respecto, el tribunal también trajo a colación su jurisprudencia previa, en virtud de la cual, para probar la existencia de una práctica abusiva, es necesario que concurra, por una parte, un conjunto de circunstancias objetivas, de las que resulte que, a pesar de que se han respetado formalmente las condiciones establecidas en la normativa europea, no se ha alcanzado el objetivo por dicha normativa, y por otra parte un elemento subjetivo consistente en la voluntad de obtener un beneficio resultante de la normativa europea mediante la creación artificiosa de las condiciones exigidas para su obtención. Bien, ya terminando, en relación con el concepto de ventaja fiscal, que no aparece definido en esta directiva matriz filial, el tribunal señaló que del tenor literal de la cláusula antiabuso no solo no obliga a considerar que esta ventaja deba evaluarse de forma aislada, sino que de la exigencia de tener en cuenta todos los hechos y circunstancias previstas en dicha cláusula, se extrae que deba tenerse en consideración el efecto fiscal global que resulta del establecimiento del arreglo en el estado de que se trate. Bien, de hecho, el establecimiento de un arreglo en otro estado podría tener por objeto una disminución de la carga fiscal en lugar de un beneficio previsto por la propia directiva matriz filial. Bien, y para finalizar, unas breves conclusiones. En primer lugar, que la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el asunto North Current Group resulta particularmente relevante por cuanto contribuye a precisar el alcance y los contornos de aplicación de la cláusula antiabuso prevista en el artículo 1, apartado 2 de la directiva matriz filial, complementando y desarrollando la doctrina del tribunal establecida en los denominados casos daneses. Esta sentencia también enlaza con la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea relativa a la configuración de un principio general del derecho de la Unión Europea relativo a la prohibición de prácticas abusivas, poniendo de manifiesto la relevancia de probar la presencia de elementos subjetivos. Y finalmente, para concluir, puede afirmarse que esta sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea también resulta de interés desde la óptica de la interpretación, o podría resultar de interés desde la óptica de la interpretación de las cláusulas antiabuso previstas en otras directivas en materia fiscal, como por ejemplo la recogida en el artículo 15.1 de la Directiva 2009-133, o más conocida como Directiva Fiscal de Fusiones. Y esto pues sería todo. Muchísimas gracias por su atención. Muito obrigado, doutor Alberto. Excelente temática, também dentro da minha área de estudo do direito tributário. Eu vou abrir agora espaço para perguntas, caso alguém queira fazer alguma pergunta para o doutor Alberto, para algum dos outros palestrantes. Peço que faça no chat. Se não tem perguntas nesse momento no chat, caso alguém tenha que queira se manifestar. Como não estou vendo nenhuma manifestação, eu vou encerrar o nosso painel 10. Agradeço a todos os palestrantes, todos os participantes, pela participação, pelos excelentes temas escolhidos e pelas brilhantes apresentações dentro do evento. E
Aguardo os artigos completos para posterior publicação e leitura e espero que vocês tenham um excelente desenvolvimento na pesquisa de vocês. Com isso, declaro encerrado o nosso painel 10. Muito obrigada. Muito obrigado. Boa tarde.